Competitividade, sustentabilidade, fiscalização e representação institucional seguem entre os temas que mais influenciam o ambiente de negócios da indústria colchoeira. Ao mesmo tempo em que as empresas precisam lidar com desafios relacionados ao mercado e à conformidade, surgem novas demandas ligadas à governança, à responsabilidade social e à sustentabilidade como fatores cada vez mais presentes nas decisões de negócios. E é sobre esses assuntos que a gente fala nesta 20ª edição do ABCOL News. Aqui você acompanha uma leitura direta dos assuntos que impactam o setor e ajudam a entender os desafios e oportunidades que estão moldando o futuro da indústria. Agora, vamos aos destaques. Mercado ilegal avança no Brasil e reforça a importância da rastreabilidade, certificação e fiscalização para a indústria. A ABCOL amplia sua agenda institucional em Brasília e acompanha pautas estratégicas para a competitividade do setor. Débora Irier, especialista ESG e responsável pela trilha de aprendizado ESG da ABCOL, explica por que sustentabilidade deixou de ser apenas uma pauta de imagem e passou a fazer parte da estratégia das empresas. E os desafios e oportunidades que o ESG traz para a indústria colchoeira nos próximos anos. ABCOL News. Informação estratégica para quem lidera a indústria de colchões no Brasil. O mercado ilegal continua ampliando seu impacto sobre a economia brasileira. Segundo o Anuário da Falsificação 2026, produzido pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação, o Brasil perdeu mais de 514 bilhões de reais em 2025 devido a práticas como falsificação, contrabando, pirataria e sonegação fiscal. O valor representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior e evidencia o avanço de estruturas criminosas em diversos segmentos da economia. Além dos prejuízos financeiros, o levantamento chama atenção para problemas relacionados à falta de rastreabilidade, concorrência desleal e riscos ao consumidor, fatores que afetam cadeias produtivas de diferentes setores da indústria. O tema acende um alerta importante para toda a cadeia colchoeira: a comercialização de produtos fora dos padrões técnicos, o uso de matérias-primas diferentes das informadas ao consumidor e a ausência de certificação adequada são práticas que comprometem a confiança do mercado e prejudicam empresas que atuam de forma regular e em conformidade com as normas. Por isso, iniciativas voltadas à fiscalização, certificação e rastreabilidade ganham cada vez mais relevância. No setor colchoeiro, uma das principais ferramentas do apoio ao consumidor é o Observatório do Colchão, iniciativa que monitora produtos disponíveis no mercado, divulga informações técnicas e contribui para ampliar a transparência e a conscientização sobre a importância da conformidade e da qualidade dos colchões comercializados no país. A ABCOL reforça que o fortalecimento da rastreabilidade, da certificação e da fiscalização continua sendo um dos caminhos para proteger consumidores, valorizar empresas comprometidas com a qualidade e promover um ambiente de concorrência mais justo para todo o setor. A ABCOL segue acompanhando de perto as pautas estratégicas relacionadas à competitividade da indústria nacional e as medidas de defesa comercial em discussão no governo federal. Nos dias 9 e 10 de junho, a entidade vai participar de um evento em Brasília que contará com a presença do novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. A expectativa é que a ocasião também permita avançar no diálogo institucional sobre os temas relevantes para o setor produtivo. Paralelamente, a ABCOL continua trabalhando para viabilizar uma audiência específica com o ministro. Caso esse encontro não seja realizado antes da data do evento, a entidade buscará aproveitar a agenda em Brasília para apresentar diretamente as demandas e preocupações da indústria colchoeira. A atuação faz parte do trabalho permanente de representação institucional da ABCOL junto aos órgãos governamentais, acompanhando temas que impactam a competitividade, a produção nacional e o ambiente de negócios do setor. Sustentabilidade.
governança e responsabilidade social deixaram de ser temas restritos aos relatórios corporativos e passaram a ocupar espaço cada vez maior nas decisões de negócios. Em diferentes setores da economia, empresas vêm sendo pressionadas por clientes, parceiros, investidores e cadeias produtivas a demonstrar práticas mais estruturadas nas áreas ambiental, social e de governança. Dentro deste cenário, a Abicol oferece aos associados a trilha de aprendizado ESG, desenvolvida em parceria com o Instituto Impulso. O programa foi criado para ajudar empresas da cadeia colchoeira a transformar conceitos de sustentabilidade em ações práticas dentro da operação, formando agentes internos capazes de apoiar a implementação da política ESG nas organizações. Para falar sobre os desafios e oportunidades deste processo, conversamos agora com Débora Irie, responsável pela condução da trilha e especialista em ESG. Débora, durante muito tempo, o ESG foi tratado por muitas empresas como uma pauta institucional ou de comunicação. Mas hoje o mercado já demonstra que sustentabilidade, governança e responsabilidade social passaram a influenciar competitividade, relacionamento comercial e até permanência em determinadas cadeias produtivas. Eu gostaria que você comentasse quais são os principais riscos para as empresas que ainda enxergam o ESG apenas como imagem e não como estratégia de negócio. Bom, eu vejo como principal risco para quem ainda não vê a sustentabilidade, o ESG integrada à estratégia do negócio, o principal risco é a perda de lucro. Um grande risco aí é a ameaça à perenidade do negócio mesmo. Aquelas empresas que conseguem sistematizar, organizar suas práticas, relacionar isso a uma boa comunicação do ESG, são empresas que estão inovando, são empresas visionárias. Tem empresas, por exemplo, no Brasil, na região do Espírito Santo, né, que eu já fiz uma palestra lá, e eles são muito inovadores, os empresários daquela região. Eles criaram, por exemplo, uma indústria que transforma os resíduos de madeira, né, os briquetes de madeira, em biocombustível. Então, isso está muito relacionado ao aspecto ambiental ali do ESG. Então, tem empresas que estão pesquisando, estão buscando novos designs de embalagem, e estão organizando, né, o seu programa de gerenciamento de resíduos internamente para reduzir os desperdícios de materiais. No aspecto social, a gente está aí com uma norma, né, a NR1, que agora as empresas podem passar por algum tipo de fiscalização do MTE. Então, e essa norma ela vem também para fazer repensar, né, como que está essa relação com os colaboradores, como reduzir o turnover, o absenteísmo, porque isso custa dinheiro, custa investimento para a empresa, para reduzir, mitigar esse risco em relação à saúde do colaborador. Então, e no aspecto de governança, que ainda tem algumas pessoas que confundem governança com governo, e não tem nada a ver. O G da governança do ESG está relacionado à gestão, à administração, está relacionado a como a empresa, por exemplo, protege os seus dados, como a empresa se relaciona internamente, né, com seus acionistas, se ela tem um comitê interno para discutir essas questões ambientais, sociais e de governança, como que ela se comunica com os seus fornecedores. Então, olhando para dentro e para fora da empresa, como que está essa gestão, né? E como isso gera um posicionamento de mercado que chega até aos lojistas e ao consumidor final. E sabe que recentemente a União Europeia, ela divulgou um decreto que diz assim, capacitando os consumidores para a transição verde. E o Brasil segue as tendências, né, da União Europeia em relação a esse aspecto de sustentabilidade. Então, estamos caminhando, não é mais tendência, é presente, não é mais futuro, é agora. Né, o consumidor está cada vez mais antenado em como a empresa se organiza em relação a esses aspectos social, ambiental e de governança e como que a empresa comunica isso para a sociedade.
A trilha ESG foi criada justamente para aproximar esse tema da realidade das empresas e transformar a teoria em aplicação prática. Dentro do contexto da indústria colchoeira, quais são os movimentos mais urgentes que as organizações já deveriam começar a estruturar agora para se prepararem para as exigências dos próximos anos? Lá na trilha ESG, vocês vão encontrar entrevistas com grandes empresas. E essas entrevistas trazem exemplos práticos de como esses líderes estão implementando as ações ESG. Agora, de imediato, o que dá para começar a fazer, que é um movimento para dentro, é olhar para dentro da empresa, para o capital humano e formar inteligência humana, auditores internos. Sabe, formar auditores internos, capacitando eles para atender às diretrizes dessas normas que estão surgindo, desses decretos, ISOs. Então, fazer essa capacitação interna para formar auditores, até inclusive em relação à ética, à integridade, combate à corrupção, né? Isso é um assunto que também a gente precisa falar. Então, além de formar os auditores internos, olhar também para a comunidade onde a indústria está instalada, pensando em estabelecer um relacionamento de confiança com essa comunidade para aproximar as pessoas e formar mão de obra qualificada ali em parceria com a comunidade local. Daí tem vários parceiros, né, associações comerciais, Sistema S, para estreitar esse vínculo com a comunidade, pensando em formar mão de obra qualificada. E além disso, daí olhando para os fornecedores, considerar a rastreabilidade, né? De onde está vindo a matéria-prima, se é uma matéria-prima certificada, treinar esses fornecedores, trazer eles também para perto da indústria, da missão, visão, valores, para ver se está alinhado com o negócio. Então, trazer esses fornecedores também para alinhar ao propósito, né, da empresa e da indústria. Então, olhar para os principais stakeholders, principais parceiros, lojistas, todos com que a indústria mantenha também uma relação comercial e que impacta de forma muito ativa, né, no negócio. Ao acompanhar empresas em diferentes estágios de maturidade, é possível a gente perceber que algumas conseguem transformar o ESG em diferencial competitivo, enquanto outras ainda permanecem apenas no discurso. Na sua experiência, então, quais são as principais características que diferenciam as empresas que efetivamente incorporam esses princípios à gestão daquelas que ainda não conseguem avançar nesta jornada? Sem dúvida, é o perfil inovador da liderança. São empresas que conseguem integrar o ESG, que conseguem organizar essas ações de forma sistematizada, ordenada e publicar isso num relatório, que esse relatório sirva para bancos, seguradoras, parceiros estratégicos, né, para o negócio, para lojistas, para as relações comerciais, para o consumidor. Então, o relatório de sustentabilidade, ele é um importante documento de posicionamento, de proteção, de reputação do negócio. Então, os líderes que são visionários, eles veem valor nisso. Então, são empresas que já têm, né, um relatório ou estão construindo esse relatório. São empresas que vão além do conservadorismo. Normalmente, elas mantêm ali uma cultura ambidestra. De um lado, mantém forte, sim, o que já está funcionando, o que já está gerando lucro. E, por outro lado, elas mantêm também uma área ou alguém responsável por essa inovação, por essa pesquisa de mercado, por acompanhar as tendências nacionais e internacionais, para acompanhar as legislações. Então, ela mantém essa área de inovação muito ativa. E são empresas que não têm medo de passar por auditoria externa. Como elas têm esse perfil ousado, né, também de gestão, elas não têm medo de olhar
para dentro, de levantar as evidências do que está funcionando e também buscar o que pode ser melhorado. Então, são empresas que não têm medo de passar por processo de auditoria externo, não têm medo de buscar certificações, até para reconhecer e valorizar as suas práticas, né? E a partir disso buscar uma melhoria contínua. Então, eu acredito que as empresas que daqui para frente vão liderar setores são empresas que consigam integrar o ESG aí aos negócios. A trilha de aprendizado ESG faz parte das iniciativas da Abicol voltadas ao fortalecimento da gestão, da sustentabilidade e da competitividade das empresas associadas. Mais informações sobre o programa estão disponíveis nos canais oficiais da entidade ou na descrição deste episódio. Débora, muito obrigada por toda a sua contribuição nesse episódio do Abicol News. O episódio de hoje reforçou que competitividade e sustentabilidade caminham cada vez mais juntas. Enquanto temas como fiscalização, rastreabilidade e representação institucional seguem fundamentais para o fortalecimento do setor, questões relacionadas à governança, responsabilidade social e gestão sustentável passam a ocupar espaço definitivo na estratégia das empresas. A Abicol segue acompanhando esses movimentos e promovendo iniciativas que contribuam para o desenvolvimento, a competitividade e a preparação da indústria colchoeira para os desafios do futuro. Essa foi a 20ª edição do Abicol News. Para continuar acompanhando os temas que impactam o setor, siga o canal Abicol no Ar. Até a próxima! Esse foi o Abicol News. Compartilhe esse episódio com seus gestores e equipe. Informação compartilhada fortalece o setor.